Jogos de 100 horas. Por que a gente não aguenta mais, hein? Eu aguento. Tô suave. Mas vamos ver porque nosso mano Hart não aguenta mais. Seu backlog e sentir mais cansaço do que empolgação. Antigamente, zerar um jogo era uma conquista de um fim de semana, uma experiência intensa e fechadinha que deixava saudade. Hoje parece que cada lançamento exige um contrato de fidelidade de 100 horas, onde a diversão muitas vezes se perde no meio de tanta tarefa repetitiva e mapas gigantescos que não acabam mais. A gente precisa falar sobre como essa obsessão por duração tá sugando a alma dos videogames e a nossa paciência, porque quantidade definitivamente não é qualidade. Tudo começou com uma guerra de marketing absurda, onde as empresas decidiram que o valor do seu dinheiro era medido em horas, e não pela diversão. Eu lembro bem de quando a Techland anunciou... Cara, é impressionante, né? Falou de jogos de mundo aberto, vazios, genéricos e sem vida. Você só pensa numa empresa. Eu nem vou falar, nem falei qual que é, mas vocês no chat já vão mandar aí. Falou de jogo de mundo aberto vazio, sem nenhuma perspectiva, genérico, bunda, que não vai a lugar nenhum. É inacreditável, né, cara? O que a Ubisoft construiu pra ela mesma, cara? Que loucura isso, mano. Que Dying Light 2 levaria 500 horas pra fazer tudo, como se isso fosse um troféu, e não uma ameaça ao meu tempo livre. Virou um padrão ver o estúdio enchendo a boca pra falar que o mapa é 20 vezes maior do que a do jogo anterior, criando essa ilusão torta de que se o jogo não durar uma eternidade, ele não vale o preço cheio que eles cobram na loja. O problema é que essa mentalidade criou uma geração de jogos que tem medo de acabar. Eles esticam a narrativa igual o chiclete velho, transformando arcos que poderiam ser resolvidos em 10 horas numa novela arrastada de 40 horas. E você percebe que tá só cumprindo tabela quando a história principal trava e te obriga a subir de nível fazendo missões secundárias genéricas para poder avançar. É aquele momento que você sente que o jogo parou de te divertir e começou a te enrolar. Tudo para justificar artificialmente aquela duração inflada que prometeram nos trailers. E aí a gente cai no famoso conteúdo de enchimento, que é basicamente o desenvolvedor jogando confete no mapa vazio para dizer que tem festa. É aquele momento clássico de abrir o mapa e ter um ataque de ansiedade com 300 ícones inúteis piscando na sua cara. Colecionáveis ridículos, invadir bases idênticas ou seguir NPCs lentos não é gameplay de verdade. É trabalho braçal disfarçado de entretenimento. Eles criam essas listas de tarefas intermináveis, copiando a velha fórmula da Ubisoft, só para manter o engajamento lá no alto, como se tivesse... Cara, eu não achei o Starfield essa desgraça toda, não, que o vagabundo pintou, mano. Que o vagabundo com a ideia de guerra de console aí, mano. Assim como tentaram destruir vários... O Death Stranding, por exemplo. Eu acho que ele é um jogo ok, mano, o Starfield. É claro que tem muita mentira, prometeram um monte de coisa. No final o jogo era só um joguinho assim, mano. Entendeu? Estação espacial, caralho. Mas eu não acho esse lixo todo, não. Inclusive tá lá no Eu Joguei, tá? E é sério. Segurando o jogador refém pelo cansaço. O pior é que o tamanho do mapa vira o inimigo da imersão. Você passa mais tempo segurando o analógico pra frente, atravessando cenários bonitos, mas completamente sem vida, do que realmente jogando. A exploração, que deveria ser uma descoberta orgânica e... Pior que o Shadows é um bom jogo, tá? No geral, a Ubi é isso aí mesmo, mas o Shadows é um bom jogo. Curiosidade, vira uma rotina burocrática de ir do ponto A ao ponto B. Quando você se pega usando viagem rápida a cada 2 minutos porque não tem paciência para andar no mundo que eles criaram, é sinal vermelho de que o design falhou miseravelmente em ser interessante. A realidade bate forte quando a gente cresce e o tempo livre vira artigo de luxo. Não dá pra dedicar 2 meses no único jogo quando a vida adulta cobra boleto, trabalho e responsabilidades. O que antes era, nossa, que jogo enorme, vou aproveitar muito. Hoje vira um, putz, vou levar 6 meses pra terminar isso aqui. Essa barreira de entrada desanima qualquer um, e a gente acaba dropando jogos incríveis na metade simplesmente porque eles não souberam a hora de parar e respeitar o nosso relógio. E isso gera uma fadiga mental real, aquela paralisia da escolha, onde você tem uma biblioteca cheia na sua família da Steam ou no seu console, mas acaba assistindo série, porque não tem energia para encarar um tutorial de 2 horas ou um mapa que exige um GPS para você se localizar. E assim a gente começa a valorizar muito mais aquele jogo indie de 5 horinhas que te entrega uma experiência completa, focada e marcante. Muito mais do que aquele AAA de orçamento milionário que exige que você viva dentro dele pra conseguir ver, com sorte, o final da história. Mano, você já pensou em jogar GTA V, Dying Light The Beast, Witcher 3 e centenas de outros jogos aí, no Hartão, celular ou no seu PC? Eu sempre te dou essa moral no Boosteroid aqui, hein, mano. Vamos começar a repartir essa receita aí, meu velho. Mas, comendo claro, meus Cheetos, existe o outro lado da moeda. Óbvio. Meus Cheetos
sabor radiação aqui de Chernobyl. Horrível. Obviamente, os jogos grandes não Mas uma precisam delícia. acabar, mas sim aprender a valorizar o nosso tempo. Eu amo jogos com muitas horas de gameplay, mas quando essas muitas horas fazem sentido. Pra mim, existem dois fatores principais que fazem os jogos maiores, assim, os jogos grandes, serem bons. O fator recompensa/progressão, né, que é o quanto faz sentido eu explorar algum lugar no mapa, eu fazer alguma quest, fazer alguma atividade, farmar, grindar e tal. O quanto isso vai me recompensar, o quanto isso vai me trazer progressão dentro do jogo. E o fator interesse, o quanto é interessante e divertido eu fazer isso tudo. Se você tá jogando um game que tem uma história muito boa, ou tem um mundo interessante que você tem vontade de jogar, e cada atividade que você faz nesse jogo vai te dar uma arma, uma armadura muito boa que vai complementar a sua build, ou sei lá, você descobre um segredo que ninguém sabia, um lugar totalmente aleatório, você descobre algo muito incrível, isso é muito legal, cara. Isso faz você querer jogar mais. Agora, é diferente de quando um jogo é muito longo, tem uma história desinteressante, bem meia boca, um mundo aberto vazio, sem graça, morno, sabe? Não tem grande coisa, você não sente vontade de explorar. E cada atividade dentro dele sempre te dá as mesmas armas, mesma progressão. Cara, isso cansa muito rápido, entende? Por exemplo, quando você vai jogar um Elden Ring pela primeira vez. Cara, eu vou ouvir essa música de intro de Elden 70 vezes. E eu juro por Deus que às 70 eu vou dar aquela arrepiada no brioco, moleque. Ah, mano, eu tenho até agora que eu vi aqui em alto e bom som. Toda vez, mano, desculpem. Aqui me lembra bons tempos. Cara, a Thaís estava grávida ainda, eu lembro. Ela tava grávida e eu viciado todo dia. Pá, 15 horas de live, 15 horas de live. Nossa senhora. Só um pouquinho, peraí. Agora sim. Você é surpreendido com descobertas incríveis a cada passo que você dá nesse mapa. Cara, o mapa do jogo ele vai se expandindo a cada chefe grande ali que você elimina, e você sente vontade de explorar cada canto, porque a exploração nele é satisfatória. Você sempre vai encontrar uma dungeonzinha, sempre vai encontrar um inimigo diferente, mesmo que, né, as dungeons ali, às vezes os chefes, eles se repitam e tal, você vai conseguir itens diferentes, você vai complementar a sua build, e você tem essa satisfação de você querer explorar, porque é incrível, cara, de verdade. E cada lugar que você vai, cara, eu acho muito legal a sensação quando você sai do castelo do Godric e vê Liurnia inteiro, cara, aquele mapa lindo, maravilhoso, você vê aquele castelão lá longe, lá você pode chegar lá. Cara, é muito interessante isso, cara. E te dá uma satisfação, assim, muito boa, porque você não é só um jogo que tem um mundo interessante, ele te dá essa sensação de progressão. Quando você vai progredindo no jogo, você sente realmente uma sensação de progressão, sabe? Não é... E, assim, por exemplo, Elden Ring é um exemplo de jogo que não tem uma história super complexa. Quer dizer, até tem, só que ela não é contada, né, de uma maneira convencional. Então, o que te prende é realmente essa sensação e satisfação de exploração. Que não é o caso quando você joga The Witcher 3. Você explora The Witcher 3, você explora o mapa dele, porque você sabe que a cada novo vilarejo que você descobre, você vai ter uma história super interessante, quase tão boa quanto a história principal do jogo. Você vai ter uma trama única para cada personagem interessante ali que você encontra. Ou, sei lá, você explora o mapa porque você quer encontrar um carinha lá que vai ter uma carta de Gwent que você quer no seu baralho. Cara, foram incontáveis horas no Gwent, mano. Caralho, tinha hora que eu ficava caçando boneco pra jogar. Gwent, porra. Pena que o Gwent que saiu pra mobile foi um lixo, né, cara? Não tinha nada a ver com o do jogo.
Vocês jogaram a versão nova do Witcher? Câmera mais no ombro ali, que eles recolocaram. Tá mais bonito. Vocês jogaram? Vale a pena refazer a platininha? Porra, tá aí um joguinho que eu replatinaria, viu, mano? Porra, jogo bom, tá? É doido. Tá ligado? Que é uma das atividades mais legais do Witcher, inclusive. Então, cara, assim, esses são 2 exemplos óbvios, mas tem outros grandes exemplos, por exemplo, Red Dead Redemption, a história dele é maravilhosa, o mapa dele é interessante, cada NPC com sua rotina. Então, assim, esses jogos são jogos que realmente sabem te recompensar pelo seu tempo gasto nele. Agora, quando você abre um desses novos Assassin's Creeds, de RPGs e tal, você de cara já é sufocado por um mapa imenso, lotado, assim, de atividade pra você fazer, que na sua grande maioria não vai te dar uma recompensa satisfatória, você não vai sentir vontade de fazer. O mapa dele, mesmo lindo, por exemplo, Assassin's Creed Shadows é lindo, cara. Mas, poxa, cada templo você tem que fazer lá os templos lá pra desbloquear e tal, pra você sincronizar. É praticamente a mesma coisa. Você vai subir lá no topo, vai sincronizar, vai eliminar os chefes lá que tem dentro dos templos ali. E o primeiro templo que você faz é interessante, o segundo é ainda legal, o terceiro é a mesma coisa, o quarto é a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. E a recompensa não é tão satisfatória, sabe? Você não sente essa sensação de progressão tão grande dentro do jogo. E isso mata a vontade de jogar. Pô, por exemplo, Far Cry 6, outro jogo da Ubisoft falando aqui. Cara, você tá no meio de uma revolução, uma guerra civil ali, e do... Todos os jogos que ele citou é da Ubi. Ele começou com Watch Dogs e terminou com Far Cry 6. Cara, o Far Cry 6 é lastimável, gente. É lastimável. Pô, eles pegaram o Giancarlo Esposito e nem assim conseguiram, mano. Essa sede da Ubi de querer repetir o feito lá atrás com o Vaz. Ainda funciona com o Pagan Min. Alguns ainda gostam do Joseph Seed. Mas, pô, gente, dá, né? O bagulho foi caindo, sabe? O jogo é muito fraco, mano, o 6. O mapa é ruim, sabe? Você pega o Far Cry 3, por que ele é perfeito? Pra mim é perfeito. Por quê? O mapa é incrível. O Jason, que é o protagonista, e os amigos dele caem lá na ilha e ficam... É tipo, o roteiro é todo um filme de ação, sessão da tarde. O Vaz é um personagem e um vilão que você questiona algumas coisas sobre ele, mas no final ele convence de ser um bom vilão, que afinal ele nem era o vilão principal, né? O Vaz, ele é um capacho. Mas faz todo sentido do mundo. Agora o 6, gente, é horrível. O 6 é horrível. Nossa senhora. Pra mim é assim, ó. O 2 é muito bom. O primeiro eu não tenho tanta familiaridade, mas é... O 3 pra mim, fantástico. O melhor de todos. O 4 pra mim é bom. Bom. O 5 pra mim já é medíocre. Mediano. Ah, é ruim, não. Mas é bom também? Também não. Acho Joseph Seed, a parte de distribuir vilão ali. Ai, a Faith. Sei lá. Mas eu ainda gostei de jogar ele porque eu joguei co-op. Então, pra mim, ok. Assim, medíocre. O 6 é ruim. O 6 é... Nossa senhora. Nossa. Nada te manda numa missão pra você caçar e encontrar uma zebra lá que tinha fugido. Pô, cara, quebra totalmente o fluxo de gameplay. Qual que é a sua progressão? O que você sente realmente da progressão da história quando você encontra uma zebra lá num parque, sabe? Pô, nada a ver, cara. Então, pra mim, os jogos grandes precisam continuar, com certeza. Eu tô num hype... Cara, ó, da série Far Cry eu platinei o 3, o 4, o 5, o Primal, o Pepe e Neném e o 6. O Primal, pra mim, é chato, mas muito chato. Mas, por outro lado, tem uma galera que ama, que diz que é o melhor, que é por causa da temática e tal. Eu acho chatíssimo o Primal. E o Pepe e Neném é a DLC, né, gente? Do 5, então... absurdo pra Crimson Desert, por exemplo, que tá pra lançar. Eu quero gastar muitas horas no mundo dele ali, se ele for um mundo interessante, sabe? O fato é que, pra mim, essas muitas horas, elas têm que fazer sentido serem jogadas. Os games, eles têm que ser grandes e têm que ser completos. Senão, às vezes, é muito melhor você jogar uma experiência mais contida, um game mais linear, que consiga entregar uma boa experiência. Por exemplo, a gente viu recentemente o Resident Evil Requiem, né? O que lançou aí recentemente. Cara, ele é um jogo mais linear, é uma história incrível, ele é mais linear e ele entrega uma experiência história incrível. Boa. Então, tipo, às vezes é muito melhor você jogar esse tipo de jogo do que... Mas não dá pra comparar, né? O Wrecking, por mais que tenha ali aqueles descabimentos,
você fica vidrado na história, né? Você fica olhando, meu Deus, o que vai acontecer e tal. Então, sim. Se você pegar um jogo massivo, enorme, que vai te engolir centenas de horas e você não vai sentir satisfação nenhuma em jogar, sabe? Mas bem, essa é a minha opinião. Então eu quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Se os jogos estão ficando grandes demais e muito inflados e não tem graça nenhuma. Se vocês preferem jogos mais lineares ou preferem jogos mais enormes, assim, massivos. Então comentem aqui embaixo também, eu quero ler o comentário de cada um de vocês. Pessoal, eu deixo aqui... Cara, você viu que... Muito bom, hein? Se inscrevam lá no Heart. Você viu que a maioria dos jogos em que ele cita são jogos da Ubisoft, né? E veja o que a Ubisoft aprontou pra ela mesma, né, cara? Ela passou essa impressão de... eu sou a empresa que produz os jogos de mundo aberto sem nenhum tipo de personalidade, identidade, vazios e genérico. Ela construiu isso pra ela mesma, né? Isso é muito triste, na verdade. Já falei. A Ubi, pra mim, é pra estar no Olimpo das empresas de videogame. E, infelizmente, não parece que ela tá muito preocupada em estar, né? Porque continua pegando seus principais jogos e transformando em meras franquias pra quibar jogos que fazem sucesso. Porque, enfim, vocês já sabem, né? Infelizmente é isso. Sobre os jogos serem grandes ou pequenos, né? Que é o tema do vídeo. Cara, eu acho que depende muito. Porque tem muita gente que fala, não, mas um jogo, ele não precisa ser gigantesco. Mas também se você tem um jogo com 10 horas mal aproveitado, você vai ficar com a sensação de dinheiro mal gasto. Então, esse equilíbrio perfeito é difícil de você encontrar, né, cara? Não é todo jogo, por exemplo, que consegue manter você preso 100% dele. E tem jogos também, tá, gente? Vamos ser sinceros. Tem jogos também que não é que você fica 100 horas ali, mania. Vamos falar real? The Witcher 3. Eu amo, tá? Um dos melhores jogos, assim, de mundo aberto, foda. Mas tem um momento ou outro ali que você fica, puta, meio porra aqui essa parte. Todo jogo tem isso, né? O Red Dead Redemption 2. Pra mim, uma das 8 maravilhas do mundo. Tem momentos ali que você fica, tá meio porra aqui, vai, não tá tão divertido. Mas depois volta. Então todo jogo tem isso. O problema é, qual é o equilíbrio? Como encontrar esse equilíbrio aqui? Né? Como encontrar esse equilíbrio aqui de... Tá, eu vou fazer um jogo aí de 90 horas, 100 horas, mundo aberto, que o jogador vai perder tempo, que ele vai sentir que tá progredindo. Como eu vou encontrar esse equilíbrio? E o mesmo eu digo para um jogo pequeno. Às vezes sim, um jogo de 10 horas dá pau em jogo de 100. Só que ao mesmo tempo tem jogo de 100 que dá pau em joguinho de 10 horas. Não é uma regra, né? Não é certeiro que um jogo de 10 horas vai conseguir se concretizar muito melhor na cabeça do player do que... Não é, depende muito. E depende desse equilíbrio. Como você entende que eu tenho um jogo de 100 horas, dentro dessas 100 horas, vai ter um momento ou outro, uma side quest ou outra que eu vou ter que encher linguiça, não tem jeito. Porque você conseguir fazer um jogo de 100 horas com todas as side quests sendo interessantes, tendo recompensa, é difícil. E aí entra a parte do gênio por trás. É o gênio de conseguir fazer com que, às vezes e em momentos em que a lore esteja um pouco chata, a gameplay compense. E eu acho que entra muito, por exemplo, o Elden Ring aí. O Elden Ring, vamos combinar? Você não entende porra nenhuma a primeira vez que você tá jogando, assim como a maioria dos jogos da From Software do Miyazaki. Só que o que compensa? A exploração e a evolução em que você vê o seu personagem sofrer vale cada minuto. Então, na minha concepção, e até eu quero pedir a opinião de vocês, esse equilíbrio tá aí. Num momento de fraqueza da lore, onde você vê que tem exceção de linguiça essa quest, a gameplay vai sustentar essa parte, então o teu hype ele sempre fica no alto. Agora, quando você tem uma parte onde tá chata a história e tá chata aquela parte de gameplay, ou seja, a gameplay um pouco mais travada, pesada, você vai tendo essa sensação. E isso é a Ubisoft, infelizmente. Os jogos sofrem com uma qualidade baixíssima de história, de lore, de bons personagens, combinando com uma baixíssima qualidade de gameplay. Então fica essa sensação. Você pega, por exemplo, Watch Dogs. O primeiro, pra mim, é o melhor de todos. Eu gosto do protagonista, gosto das motivações. É clichê, Mas você pega, é um cara ali no mundo aberto com um celularzinho. Isso ao longo das primeiras horas, incrível. Hackear, se fechar sinal, abrir carro, tudo no celular. Depois de 50 horas isso fica meio maçante. E aí se a história não tá boa,
Aqui também não, você fica, meu, tá chato. Isso é o Legion, Watch Dogs Legion, do primeiro minuto ao minuto final. A melhor parte do Legion, sabe quanto que é? Quando você exclui o jogo. Então, enfim. Digam aí o que vocês acham.